Shalom, eu sou o Moré André e hoje nós veremos sobre o tão esperado Elias pelo povo judeu e aquele que foi descrito dentro da Torá como sendo Elias, que é o profeta João. Leremos a partir do original em hebraico, que está em Malaquias 3, do 23 ao 24, onde se traz uma ideia referente a toda essa história que foi escrita no Novo Testamento. O texto em hebraico ele é bem claro ao informar o seguinte: Ine anohi shuleha lahem et Eliá Hanavi lefnei bo Yom Adonai Hagadol Vehanorá Veishiv leve avot al banim Veleve banim al avotam pen avor Verhakiti et haaretz erem. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia de Hashem, ou Adonai. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Devemos observar que no texto em hebraico, segue-se o que está explícito aqui no português. Apesar de que o próprio hebraico tem a sua forma de organização contra as palavras, muitas vezes ficando fora de uma concordância verbal para o nosso idioma, é de fácil entendimento que o Eterno mandaria o profeta Elias para anunciar o que nós chamamos do grande dia, o temível dia de Hashem. Ou seja, não seria qualquer dia, mas um dia que aconteceria algo que toda a humanidade temeria e ficaria marcado na história, no consciente de toda a humanidade. Nesse momento, o próprio Elias seria responsável em fazer o coração dos filhos e os corações dos pais se voltarem um para o outro. Tanto é que fala dos pais e depois fala dos filhos, que eles se voltariam para os seus pais. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, o que tem lá informado é de saltar os olhos. Porque diz aqui, primeiramente, em Mateus 11, 11 ao 15, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Aqui existe uma problemática muito grande. Por isso que surgiu, entre os próprios católicos, um grupo que salientava que quem era o Machia nessa história de Novo Testamento, ou no Novo Testamento, era João Batista. Porque o próprio Jesus falou que não, de forma nenhuma, entre os nascidos de mulher, aqueles que nasceram das mulheres, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Continuando o texto, todavia o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus foi tomado à força e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei
profetizaram até João. E se vocês quiserem acreditar, este é o Elias. Quem é o Elias? O João. Que havia de vir aquele que tem ouvidos ouça. Muito bem. A primeira problemática aqui dessa afirmação é a questão de se falar que as profecias e também a Torá vigoraram somente até João. Aqui nós temos um grande problema em referência à própria Torá. Vamos observar alguns fatos que são altamente contraditórios e que a ideia aqui realmente era contradizer aquilo que havia sido assinado dentro da Torá através do hebraico. Vamos dar uma olhada. No Devarim 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: tenha cuidado de observar apenas o que eu lhe ordeno, não acrescente e nem tire nada. Se aparecer entre vós um profeta ou um adivinho que vos dê um sinal ou um presságio, dizendo: vamos seguir e adorar outro Deus que você não experimentou, mesmo que um sinal ou presságio nomeado para você se torne realidade, não dê ouvidos à palavra daquele profeta ou daquele adivinho de sonhos, pois o seu Deus Adonai está testando você para ver se você realmente ama o seu Deus Adonai com todo o seu coração e alma. É somente ao seu Deus Adonai a quem você deve seguir, a quem você deve reverenciar, cujos mandamentos você deve observar e cujas ordens você deve seguir, a quem você deve adorar e a quem você deve se apegar. Quanto a esse profeta, o adivinho de sonhos, tal pessoa será condenado à morte por ter incitado a deslealdade ao teu Deus Adonai, que te libertou da terra do Egito e que te resgatou da casa da servidão, para te desviar do caminho que o teu Deus Adonai te ordenou que seguisse. Assim você varrerá o mal do seu meio. Continua para mostrar a seriedade do que está escrito aqui. Se o irmão ou filho da sua mãe, ou seu filho, ou filho ou esposa do seu seio, ou seu amigo mais próximo, onde seduzir em segredo, dizendo: venha, vamos adorar outros deuses a quem nem você, nem seus antepassados experimentaram, dentre os deuses do povo, ao seu redor, próximo ou distante de você, em qualquer lugar de uma extremidade a outra da terra, não concorde nem dê ouvido a nenhum deles. Não demonstre piedade ou não encobre o assunto. E vai continuar. Mas tire a vida dessa pessoa, deixe a sua mão ser a primeira a matar essa pessoa, seguida pela mão do resto do povo. Ou seja, aqui é uma questão de matar essa ideia, de não deixar a ideia seguir à frente. Muito bem. E não tirar a vida realmente da pessoa. A Torá, ela tem vários níveis, e nesse nível não fala em se tirar a vida de ninguém, mas apenas tirar esse mal do seu meio. Muito bem. Então, no próprio Taná, no versículo 22, nós temos aqui: lembre-se dos ensinamentos do meu servo Moshe, a quem encarreguei no Horebe de leis e regulamentos para todo Israel. Essa passagem fica anterior à apresentação do profeta Elias, conhecido como Eliarro, no meio dos judeus e dos cabalistas. Vejam então que a proibição é para quebrar a própria Torá. A Torá que está escrita aqui em letras que descrevem o seu nome, Torá, que ela não devia ser quebrada. De contrapartida, nós temos então a própria regra do Novo Testamento, que diz que que todas as leis foram até os profetas. Mateus 11, 11 e 15 fala sobre essa questão, pois diz que de João Batista em diante, e que todas as pessoas e a própria lei, que é a Torá, só profetizaram até a vinda de João, o que é extremamente impossível,
pois a própria Torá, e ela não, de forma nenhuma, ela poderia ser quebrada. Porém, o próprio livro do Novo Testamento, em Mateus 11, 2, 5, diz o seguinte: E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Ide anunciar a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Essa palavra evangelho não consta dentro das escrituras hebraicas, e também a própria escritura hebraica, como vimos em Devarim, salienta sobre essas questões de cura que seriam feitos por alguns profetas para afastarem as pessoas da Torá. E é exatamente o que acontece aqui. Então, o Novo Testamento continua trazendo algumas questões muito complexas para o entendimento de qualquer pessoa que se debruça sobre ele e sobre as profecias, que de forma nenhuma foram cumpridas no Novo Testamento, e trazem de novo uma questão muito séria. Veja, na Nova Versão Internacional em português, diz: Então Jesus veio da Galiléia até o Jordão para ser batizado por João. O João Batista, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Diga-se aqui de passagem, justiça é Torá, que foi quebrada ali atrás. Então João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aqui existe uma outra questão muito séria, porque como vimos aqui, não é? O próprio João, ouvindo falar no cárcere dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: Tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Como conciliar exatamente um homem que ouviu a voz de Deus falando que aquele era o seu filho? Ou seja, ele não precisava de forma nenhuma de ter mandado esses 2 discípulos para perguntar aquilo que já havia sido salientado no próprio livro de Mateus, no capítulo 3. Outra argumentação complexa de se ver aqui é exatamente a questão de Eliarro, o profeta. Porque Eliarro, o profeta, segundo todos os midrashim são construções hebraicas de histórias, não é, que tem no Taná, é descrito lá que o próprio Eliarro não morreu. E ele também não poderia reencarnar, que é uma das formas que existem de entendimento da Torá para aqueles que estudam, não é, as suas partes mais internas, e o que é altamente contrário ao cristianismo. Justamente porque lá no Novo Testamento é dito que ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez. E dali então segue-se o juízo. O que realmente também apontamos aqui é outro erro, porque se assim o foi, por que as pessoas que ressuscitaram durante a morte de Jesus, e por que o próprio Lázaro e a menina Talita, que foi ressuscitada, tiveram o direito, além de outros seres humanos? Inclusive o profeta Jonas, que é ressuscitado por Eliseu, também diz que isso é contraditório. O homem foi dado o direito de viver uma única vez, tem a ver que ele viveu, morreu e ele não pode voltar. O que salienta que existem muitas outras contradições
dentro da análise e fazendo um paralelismo entre essas duas escrituras, o que não casa de forma nenhuma. Muito bem. Além disso, podemos salientar ainda que no próprio texto de Malaquias, diz aqui, ele fará com que o coração dos pais, Elias, fará com que os corações dos pais se volte para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Nós tomamos um susto aqui, não é? Porque temos agora algo incrível. Diz em Mateus 10, do 34 ao 39, dos evangelhos, não pense que vim trazer a paz ao mundo. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr o filho contra os pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras, e assim os piores, exatamente, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que me ama a mim, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá vida verdadeira. Aqui existe muitas coisas que vão contra a Torá. A primeira questão é o autoflagelo, o suicídio, sabendo que se vai morrer, a Torá ordena que você proteja a sua vida. Você não deve ficar de forma nenhuma em nenhum lugar que você saiba que vai morrer. Outro ponto é sobre a honra que nós devemos fazer aos nossos pais. Honrará pais e sua mãe, para que tenha vida longa na terra. Esse é um dos mandamentos que são para toda a humanidade, porque é prometido vida longa. Por isso que talvez ele mesmo tenha morrido tão jovem. Muito bem. Então, salientando aqui essa parte que não bate de forma nenhuma com a questão de Elias trazer a paz e trazer harmonia entre pais e filhos, o que também não foi feito por João Batista, que finalmente, aqui no livro de João, do 19 ao 21, nega que ele seja quem Jesus diz que ele é. Veja, esse foi o testemunho de João Batista, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem a ele quem ele era, e confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Messias. Perguntaram-lhe, então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou Elias, de forma nenhuma eu sou Elias. E é o profeta? Também é profeta? Também ele respondeu, não sou o profeta. Isso significa que nem mesmo João Batista concordava com o que estava sendo falado sobre ele. Ele não era o Elias, também não era profeta, e também nada disso ele aceitou que era. Mas existe dentro da Torá uma grande questão que aponta isso. Por exemplo, a ideia do Novo Testamento é querer mostrar algo que não está escrito no próprio Taná. Exemplo, que há alguém semelhante a Elias e que esse alguém semelhante tinha sido enviado, o que vai totalmente contra os escritos da Torá. Até porque no próprio livro da Torá já existe em Devarim 18:11 falando sobre pessoas que seriam enviadas com semelhança. Seriam os profetas e o próprio Josué, que é conhecido como Yehoshua, que seriam uma cópia de Moshe. Veja, do meio do teu povo, o teu Deus, o Senhor, te suscitará um profeta como eu, e é ele que você deve prestar atenção. Salientando então que agora, não é? A gente pode dizer
que João Batista, como o próprio João Batista diz, de contra o que foi falado sobre ele por Jesus, de que ele não era de forma nenhuma Elias, nem anunciaria a vinda de ninguém. Aqui a gente encontra um malabarismo muito grande fora da Torá e devemos analisar essas questões fora da ótica da fé. A fé é algo que não deve ser implementado dentro daquilo que é apontado de forma muito clara dentro da Torá. E ainda assim, no próprio Novo Testamento, aponta que Jesus encontrou com Elias e também encontrou com Moshe. Isso foi na cena da transfiguração. Existe aqui um paradigma muito sério entre os cristãos, pelo menos os protestantes, que anunciam que não se pode ter contato com o espírito de ninguém. Muito bem, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal, compartilhem os nossos vídeos para que mais pessoas possam receber essas informações. E aqueles que desejarem nos ajudar com Pix para que possamos continuar com esse trabalho, toda ajuda é bem-vinda para que nós possamos cada vez mais melhorar a qualidade dos nossos equipamentos, do nosso som e todo o material, porque nós agimos de forma independente. Não estamos ligados a nenhuma religião, nenhuma entidade, mas somente aqueles que desejam realmente conhecer a verdade. Shalom, shalom, até a próxima aula.